Olá, pessoal! Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre as propriedades, como escalonar um sistema a partir das propriedades que nós tínhamos. Bom, nós temos aqui o algoritmo de Gauss. É um algoritmo para escalonamento que é baseado nas propriedades que a gente já viu, que vocês estão resolvendo, escalonando sistemas a partir dessas propriedades que a gente viu na aula passada. Porém, ele utiliza apenas os coeficientes e os termos independentes das equações. Basicamente, é o mesmo método que a gente usa para resolver. Porém, a gente vai utilizar apenas os coeficientes. O que é coeficiente? Os coeficientes, por exemplo, nessa primeira equação aqui, o coeficiente de x é o 2, o coeficiente de y é o 3, o termo independente 7. O coeficiente de x aqui na segunda equação é o 3 e o coeficiente de y é menos 4. Não esqueçam do sinal, é menos 4. E o termo independente é o 2. E a gente vai utilizar somente ele só para não ter aquela poluição de letra e multiplica com a letra e número, tudo bem? Então, neste caso, a gente arruma da seguinte forma, pelo método de Gauss. A primeira equação, nós temos aqui, eu coloquei, a gente arruma como se fosse uma matriz. Eu botei aqui só para a gente indicar. A primeira coluna, a gente vai colocar os coeficientes de x, na segunda coluna os coeficientes de y, e a gente passa um tracinho para separar com o termo independente. É como se fosse o igual separando aqui, certo? Então, vamos lá. A primeira equação, nós temos 2x mais 3y igual a 7. Então, o coeficiente de x aqui na primeira equação é 2. E o coeficiente de y, 3. E o termo independente, 7. Na segunda equação, o coeficiente de x, 3. Coeficiente de y, menos 4. E o coeficiente e o termo independente, 2. Bom, já arrumamos o algoritmo de Gauss. Nós vamos utilizar as combinações lineares que vamos fazer utilizando as propriedades que a gente já viu. Bom, o objetivo, como aqui nós temos duas equações, o objetivo aqui é zerar o coeficiente de x. Ou seja, aqui na segunda equação a gente tem um zerinho aqui, certo? Para isso acontecer, bom, eu posso repetir a primeira equação e a segunda equação a gente vai trocar pela combinação com a primeira. Como que a gente pode combinar isso aqui? A gente já viu, eu acho que eu estou usando o mesmo exemplo que eu fiz na aula anterior. Bom, para zerar isso aqui, nós temos 2 e 3 no coeficiente x, certo? Os coeficientes de x. Então, para eu zerar isso aqui, eu preciso multiplicar por alguma coisa e depois subtrair. Pensa bem, multiplicando aqui por menos 3, menos 3 vezes 2, menos 6. E multiplicando a segunda por 2, nós vamos ter 6 aqui. 6 menos 6 vai dar 0. Então, essa segunda equação nós vamos trocar pela combinação. Vou chamar aqui L1 e L2. A primeira equação é L1, linha 1 e linha 2, certo? Então, a segunda nós vamos trocar pelo quê? 2 vezes L2 menos 3 vezes L1. Ou seja, eu estou multiplicando L1 por menos 3, certo? Então, como que vai ficar? Nós vamos arrumar novamente como uma matriz, como se fosse uma matriz, coeficiente de x, coeficiente de y, da mesma forma. L1 vai permanecer, a primeira linha vai permanecer. Coeficiente 2, 3, 7. O que vai mudar é a segunda linha. Como que a gente vai fazer isso? Vai multiplicar todos da segunda linha por 2 e somar com o da primeira linha multiplicado por menos 3. Então, aqui, o coeficiente que vai ficar aqui, ele vai ser feito o que com ele? Vou puxar uma setinha aqui para a gente ver o que vai fazer. Vai ficar
2 vezes 3, né? Que eu estou multiplicando a linha 2 por 2, então 2 vezes esse coeficiente aqui, 3, e menos 3 vezes o coeficiente aqui da primeira linha, que é menos 3L1, menos 3 vezes 2. Bom, 2 vezes 3, 6, menos 3 vezes 2, que também é 6, vai dar 0. Então, o coeficiente daqui, 0. Esse coeficiente zerou, é o que eu queria. Mas a gente precisa reescrever os outros também. Bom, o que vai ficar aqui no coeficiente de y vai ser 2 vezes o que está em L2, 2 vezes menos 4, menos 3 vezes, ó, menos 3 vezes o que está em L1, que é o 3. Bom, estou falando dos coeficientes de y. Então, 2 vezes menos 4, menos 3 vezes o 3, certo? 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8. Nós temos aqui menos 8 e menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 8, menos 9, menos 17, certo? Menos 8, menos 9, menos 17. E o termo independente nós vamos utilizar também o mesmo método. 2 vezes o que está em L2, que é o 2, 2 vezes 2, menos 3 vezes o que está em L1, 7, menos 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 7, 21, menos 21. 4 menos 21, 17, certo? 4 vezes 4 menos 21, 17. Menos 17, né? Desculpa. 4, 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 7, menos 21. 4 menos 21, menos 17. Tudo bem? Então, a nossa nova matriz, entre aspas, né? Ficou 2, 3, 7, 0, menos 17, menos 17. Neste caso, como nós temos duas equações e duas incógnitas, nós já conseguimos escalonar. Está aqui. O objetivo era só zerar o coeficiente da segunda linha aqui de x. Então, está escalonado. O sistema escalonado ficou o quê? 2 vezes x, 2 coeficiente de x é 2. O coeficiente de y aqui é 3, então mais 3y igual a 7. E aqui, o coeficiente de x é 0, então não preciso colocar. O coeficiente de y ficou menos 17. Menos 17y igual a menos 17, certo? Então, nós temos aqui um sistema escalonado e é só resolver normalmente. Nós vamos achar o valor de y, depois vamos achar o valor de x, da forma que vocês desejarem, certo? Vamos para esse aqui. Esse outro exemplo, nós temos 3 equações, 3 incógnitas. Primeiro passo, organizar os coeficientes no sistema, pelo algoritmo de Gauss. Somente os coeficientes. Vou colocar aqui, primeira coluna, os coeficientes de x, de y, de z e os termos independentes. A primeira linha, coeficiente de x, 2, coeficiente de y, 3, coeficiente de z, 2. E o termo independente, 1. Segunda linha, coeficiente de x, 1. Quem que tá grudadinho com x aqui é um 1. Coeficiente de y, menos 1. Coeficiente de z, menos 1. E termo independente, 0. Coeficiente de x aqui na terceira, 1. Coeficiente de y, 2. Coeficiente de z, 1. Termo independente, 1. Certo? Utilizando pensando nas propriedades, quais serão as trocas que vamos fazer? No primeiro caso, no primeiro momento, nós precisamos zerar os coeficientes de x, da segunda e da terceira. Como vamos fazer isso? Vamos pensar bem. Olha o coeficiente aqui da segunda linha. Nós temos aqui L1, que vai permanecer L1.
essa linha 2, o que vai acontecer com ela? Olha, aqui eu tenho 1. Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 2. E eu vou multiplicar essa segunda aqui por menos 1, ou subtrair a segunda, certo? Então, nós vamos multiplicar essa linha 2 por 2. Então, vai ser 2 vezes a linha 2, menos a linha 1. Olha só. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Então, lá na frente vai zerar esse coeficiente aqui. Na linha 3, vamos lá, é o mesmo raciocínio. Eu quero zerar o coeficiente de x. Então, vamos multiplicar aqui a linha 3 por 2, 2 vezes a linha 3, menos a linha 1. Eu vou subtrair esse aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui, a linha 1 vai permanecer a mesma. 2, 3, 2, 1, certo? Agora a linha 2 vai mudar. Por qual combinação? 2 vezes a própria linha, menos a linha 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos, que é menos a linha 1, menos 2 menos 3, menos 5. Certo? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 2, 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Certo? É isso mesmo. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 5. 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2, menos 2. E, desculpa, era menos 2. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Corrigindo. Aqui vai ficar menos 4. Se vocês quiserem no ladinho fazer a continha, tudo bem, para não ter erro, né? Como aconteceu agora. Menos 4. E 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Terceira linha. 2 vezes a terceira linha, subtraindo a segunda. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, aí sim vai dar 0. Porque aqui é 1, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Certo? Nós temos aqui a nova matriz, os coeficientes. Zeramos os coeficientes de x. Agora, o objetivo, aqui a primeira tá normal, a segunda já está escalonado, começando como 0 aqui, tá zerado, nós temos aqui iniciando pelo coeficiente de y. Então, para a segunda já está escalonado. O que nós precisamos para a terceira? Na terceira equação é necessário zerar o coeficiente de y, certo? Então, vamos tentar zerar o coeficiente de y. Pensando bem, se eu multiplicar aqui a terceira, por 1 por 5, e somar com a segunda, certo? Se eu somar aqui já com a segunda, já tá tranquilo, ó. 5 vezes 1, 5, mais menos 5, somado com menos 5, então 5 menos 5, 0, certo? Então, a terceira, a L1 vai permanecer a mesma, L2 vai permanecer a mesma, e L3, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar L3 por 5, posso fazer isso, L3 por 5, 5 vezes L3, mais L2. Ou seja, eu vou multiplicar L2 por 1, certo? E vou somar. Tudo bem? Então, vamos lá. Multiplicando aqui.
desenhando aqui, né, matriz. Vamos lá, L1 vai permanecer a mesma, então 2, 3, 2, 1, certo? L2, não preciso colocar o 0, mas vamos lá, 0, menos 5, menos 4 e menos 1. E vamos só trocar a terceira. Como? Multiplicando por 5 a L3 e somando com a L2, certo? 5 vezes 1, 5, mais menos 5, porque eu vou só acrescentar, desculpa, aqui o 0, vai permanecer o 0, certo? E vou escrever aqui para não complicar. 5 vezes L3, que é 1, 5 vezes 1, mais o que está aqui em L2, mais menos 5. É isso que eu estou falando. Então, 5 vezes 1, 5, mais com menos vai dar menos. Menos 5, que vai dar 0, certo? Zerou aqui. E para o terceiro número aqui, vai ser 5 vezes 0. 5 vezes 0, mais o que está aqui, menos 4, em L2, certo? 5 vezes 0, 0, mais com menos, menos 4, que vai dar menos 4. Então, quem vai estar aqui? Menos 4. E o termo independente, vou colocar aqui do lado. 5 vezes o L3, que é 1, mais quem? Menos 1. Isso vai dar 5 menos 1, 5 menos 1, 4. Então, quem vai estar aqui? 4, certo? Conseguimos escalonar. Olha, aqui nós temos o coeficiente de x, a segunda vai começar com o coeficiente de y e a terceira vai começar com o coeficiente de z. Escalonado o sistema, ó, o triângulozinho de 0. Então, nós temos aqui o sistema escalonado, neste caso, vai ser 2x mais 3y mais 2z igual a 1, menos 5y menos 4z igual a menos 1 e menos 4z igual a 4, certo? Daqui nós podemos resolver normalmente o sistema. Tudo bem, pessoal? Então, utilizando o algoritmo de Gauss, a gente evita a poluição de muita letra, a gente organiza somente os coeficientes e vai fazendo aquilo que é necessário para escalonar o sistema. Lembrando que um sistema escalonado é isso aqui. A primeira equação tem a sua organização, a segunda equação vai iniciar com a equação com a segunda variável e a terceira vai iniciar com a terceira variável. Tudo bem, pessoal? Bom estudo!